O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cada página da Escritura apresenta um mundo para encontro e um mundo para reencontro. Encontro com algo que é realmente novo, uma nova perspectiva de vida. Mas reencontro com pontos, verdades, desejos, sonhos que nós carregamos. Então, encontrar novamente aquilo que às vezes pode começar a ficar debaixo de uma poeira da história, que faz com que a gente vá se acomodando. Em alguns casos até percamos realmente a esperança de que é possível alguma coisa diferente, nova. E hoje, em comunhão com a paróquia Bom Jesus, lá do Padre Luciano, que provavelmente alguns nos acompanham, e também aqueles que estão conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América, pelo nosso canal no YouTube, somos chamados na liturgia de hoje a nos encontrar com nosso Senhor, com horizonte de vida, de entrega, e nos reencontrar com algumas realidades que podem fazer com que a gente redescubra a beleza da vida. Permitam-me, eu vou lembrar uma cena que eu vi uma vez, e ela é tão significativa, e é uma cena tão simples, mas tão carregada de sentido, que ela ainda fala muito comigo. Caminhando com uma pessoa na Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte, já no finzinho da tarde, princípio da noite, eu vi um casal de idosos que um e outro voltados um para o outro, onde o vigor físico já não existia, onde a história já tinha se acumulado, decepções, alegrias, conquistas, tristezas. Uma cena tão simples, tão inocente, mas tão significativa, em que um e outro simplesmente seguravam no rosto daquele que estava à sua frente e falavam o quanto que um era importante para o outro. Naquele olhar da idade já passada, existia um encontro, porque quando a gente chega bem perto de alguém depois de um certo tempo, a gente começa a perceber assim, olha, tem até um cravo que estava aqui e eu não tinha visto. E reencontro porque aquele olhar que um dia motivou o entrelace das mãos, a conversa, o diálogo,
era novamente visto. Sabem, eu estou falando isso não à toa, porque eu realmente acredito que a liturgia, a palavra de Deus em cada página seja isso. O encontro com a novidade da vida a qual Deus nos chama. E um reencontro com aquela voz que ainda sussurra na nossa história. Segue-me. E é bonito porque um encontro é dado para boa parte do povo que escuta as palavras de Zacarias. Um povo que tem que entender a sua vocação. E aí, voltamos um pouquinho para semana passada, me parece que na sexta-feira, na qual Zacarias dizia assim: olha, eu vi um homem medindo a cidade e dizendo, ela não cabe, não pode ter muralhas, não se pode pensar pequeno. E nós temos a tentação de pensar pequeno, né? A gente sempre pensa naquela coisinha pequenininha, aquele grupinho de pessoas, aquele grupinho de atividades. E na verdade, eles escutam, não. Há muito mais pessoas que virão até aqui para se encontrar com o Senhor, mas eles vão se encontrar na história de vocês. Portanto, aí começa o desenrolar. Tenham certeza, virão pessoas de longe, povos e habitantes de grandes cidades, e vão dizer, nós vamos orar na presença do Senhor dos Exércitos, que decidiu permanecer caminhando com seu povo. Povos muito distantes, fortes, virão. Por isso, naqueles dias, 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações, vão segurar pelas bordas da roupa um homem de Judá dizendo, nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Eles virão porque saberão e acreditarão que Deus está com aquele que foi chamado a fazer na sua vida a vontade do Pai. Haverá um encontro. Mas também terá um reencontro. Sabem por quê? Porque o povo novamente está escutando dizer, olha, a vocação de vocês não é para pensar pequenininho, não. A vocação de vocês é para iluminar o mundo. Portanto, lembrem-se disso. Nós ouvimos dizer que o Senhor está convosco. E obviamente não é isso que Zacarias diz, mas me permitam. Será que eles tinham a consciência de que Deus estava com eles? Ou hoje, será que nós temos realmente a consciência de que Deus está conosco e caminha conosco? Isso muda completamente a perspectiva. E olhando para aquele casal, permitam-me, ele e ela olhavam um para o outro, encontrando pela primeira vez aquele rosto que já tinha sido marcado pelo tempo, mas reencontravam alguma coisa que os fez darem as mãos. Eles reencontraram o amor. Nós sabemos e acreditamos nesse que nos chamou e que escolheu caminhar conosco. Não é necessário nos encontrarmos com Ele novamente para redescobrirmos as nossas forças e as nossas motivações e escutarmos aquilo que diz de nós, muitos. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Nós temos até procurado, mas nós temos ouvido que Deus está convosco.
quando alguém nos encontra, tem essa mesma motivação de dizer: parece que Deus está com você. Ou não? E aí, parece um pouco desconexo, mas vejamos um pouco. Nós escutamos a narrativa de São Lucas, e São Lucas vai dizer, na tradução que temos aqui, que Jesus tomou consciência que tinha chegado o seu tempo. E daí então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Eu não gosto muito desse termo. Eu acredito que o termo mais adequado seria aquele que seria traduzido da seguinte maneira: ele endureceu o rosto. Endurecer o rosto significa aquela atitude que às vezes a gente tem que tomar uma decisão para o bem de alguém, tomar uma decisão que é doída, mas a gente precisa enrijecer o rosto e falar: é preciso fazer. Eu acho que todo mundo já teve que fazer isso. Dói lá no fundo. A gente sabe do quão difícil vai ser passar por determinadas decisões. Acredito que o padre também já teve que fazer isso. Gorete. Acho que vocês também. Se não tiveram que fazer, não se preocupe, ainda irão passar por isso. Aquele dia em que a gente tem que tomar uma decisão e a gente sabe que ela é necessária, e a gente tem que enrijecer, e ainda que o coração esteja conduído, sabendo do horizonte triste que pode parecer, das conturbações, mas dizer: isso é necessário. Talvez uma imagem mais simples seja a de quando, me perdoem, eu gosto de falar um pouco da minha história nesse sentido, mas não é porque ela seja significativa, é um símbolo. Um dia eu caí, quebrei o braço, e o braço não tinha quebrado por completo. Então minha mãe me levou até o médico porque precisava colocar o braço no lugar. E aí então ela olhou, o médico disse para ela o que ia fazer, e o médico disse: olha, eu preciso acabar de quebrar. Então eu vou contar até 10. Se você não falar para quebrar, eu vou quebrar. Acabar de quebrar. Ele tinha que acabar de quebrar. E minha mãe escutou isso. E ela do lado da maca e o médico lá. O médico falou: 1, 2, clac! Aí foi aquele grito. Mas ela permaneceu lá, firme. Era necessário. Jesus sabia do seu horizonte. Ele vê. Ele percebe: eu estou caminhando para Jerusalém, mas tudo que está acontecendo parece que vai ser muito difícil. Porém, ele endurece o rosto. Mantém o olhar firme naquilo que ele precisa fazer. Porque ele seria um ponto de encontro com o tamanho do amor que Deus tem para conosco. Ele seria, e ele é, um ponto de encontro. Porque diante da sua entrega, do seu caminho, dos seus gestos, da própria narrativa do Evangelho de Lucas, na qual na primeira parte vai mostrando o quanto que ele fez, falou, anunciou, demonstrou, tocou, estendeu a mão. Não foi entendido, mas foi. Inclusive seus próprios discípulos, com quem ele falava todo o tempo, toda hora. Eles não tinham entendido tudo, mas ele permaneceu firme. E entramos no outro ponto que é: eu anunciei o reino, eu demonstrei o que eu realmente vim fazer. Eles ainda não entenderam, mas eu continuo o meu caminho, porque eu sei que eu não posso pensar pequeno. Ele, então, segue para Jerusalém com o rosto duro. E ainda tem que lidar com situações que mostram a dureza de um coração, ou dos corações, que ainda não entenderam o que ele propõe. E não demora muito para isso acontecer. Ao chegar no povoado da Samaria, por não acolherem a ele, havia uma rixa entre samaritanos e judeus. Qual a primeira coisa que os discípulos fazem?
e que mostra que não entenderam nada do que ele tinha falado. Ora, eles não nos acolheram, por que não vamos pedir para descer fogo do céu e exterminá-los? Por uma coisa muito simples. Eu não vim para isso. E aí está um ponto. Ele, Jesus, é o nosso encontro com o amor do Pai. Mas nos seus gestos existe um reencontro com aquilo que a gente tanto anseia. Muitos falam da justiça divina. Muitos desejam a misericórdia divina. Poucos assumem sê-la. Justamente porque ainda não entenderam o que realmente estão buscando, o que realmente anseiam. E, infelizmente, pensam ainda pequeno. E aí me permitam, quando eu escuto Zacarias e o Evangelho, eu vejo o mesmo impasse que Deus ainda continua a dizer: vocês têm uma vocação muito maior. E o que isso tem a ver com aquele casal de idosos que eu falei com vocês, que eu não sei se era uma relação amorosa, não estou dizendo isso. O que é mais significativo ainda, porque um passava a mão no rosto do outro, porque perceberam a grandeza da vida da qual participavam, um com o outro. Permitam-me perguntar: nós nos deixamos encontrar com o tamanho desse amor que insiste a falar conosco? E nós buscamos reencontrar com o tamanho desse amor que um dia nós ouvimos falar e que, acredito eu, já experimentamos? Um amor que é de Deus, mas que também passa pela nossa realidade humana, porque, lembremos o Salmo, nós ouvimos dizer que Deus está convosco. Esses comentários só surgem quando na nossa história os traços do eterno se fazem presente. E os traços do eterno não vão se fazer presente pelo que nós falarmos, mas pelo que assumirmos ser. Você já se encontrou com esse amor e se deixa reencontrar com as delicadezas desse amor ao longo da sua história? Ou não?